Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. O conhecimento científico está cada vez mais segmentado e especializado, com a formação de comunidades científicas que compartilham premissas e objeto de estudo, começando desde um plano mais geral, com a divisão entre ciências humanas, sociais, exatas e biológicas, até planos mais específicos, indo do geral ao particular, num aprofundamento cada vez mais crítico, com cada área do saber possuindo sua própria forma de abordagem, suas regras, seus princípios, seus paradigmas e, principalmente, a sua linguagem técnico-jurídica ou técnico-conceitual, dependendo da hipótese. É a segmentação que permite aos estudiosos irem além de um conhecimento superficial, aprofundando o objeto de estudo e o próprio saber. Verbo e Grácia, o direito ensina que existe uma diferença entre ser e dever ser. O real nem sempre retrata o ideal. A regra jurídica não se volta a descrever objetivamente o mundo como é, mas se destina a prescrever como a sociedade deveria coexistir. O positivo descritivo, baseado em fatos, observações, dados e experiências, se transforma em norma prescritiva ou normativa, que diz como as coisas no mundo deveriam ser na busca da verdade ideal. Hoje temos a honra de apresentar o professor doutor Vladimir Oliveira da Silveira, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ex-presidente do CONPED, Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, entre 2009 e 2013, duplamente graduado em Direito e em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é parecerista renomado para CAPES-MEC, FAPEMIG, Fundect do Mato Grosso e outras agências e instituições. E, não suficiente ainda, exerce com brilhantismo a advocacia. Isso numa brevíssima síntese curricular. Fora os livros, pareceres, artigos científicos, que aí, enfim, seria muito difícil rolar tudo hoje sem. E teremos hoje um belíssimo trabalho de natureza científica, produto de sua pesquisa acadêmica. Então, hoje discutiremos o seu trabalho de doutoramento, que temos que segmentar, temos que escolher entre tantas coisas maravilhosas da sua lavra, o direito ao desenvolvimento na doutrina humanista do direito econômico. Um trabalho que se caracteriza, no mínimo, pela multidisciplinariedade. Então, meu caríssimo, meu irmão, meu fráter, à vontade para suas considerações. Obrigado, professor Wagner. É uma honra estar aqui no seu podcast, né? Aqui no Discutindo Teses com Wagner Ginotti, né? Um amigo querido, um professor brilhante, né? E estar aqui num formato interessante para a gente poder debater, trocar ideias, né? Aprofundar, né? Conhecimento, perspectivas, visões de mundo, né? Que é isso que eu acho que a gente tem mais alegria e faz parte da nossa, não apenas profissão, né, como professores, educadores, né, mas também como seres humanos, né, pessoas que gostam de refletir, pensam no mundo, né, utópico, no mundo melhor, né, quando a gente pensa em regras de dever ser, né, o professor Wagner se referia, né, e uma tese passa por isso, né, um trabalho cansativo, um trabalho, né,
muitas vezes solitário, né, em determinados momentos. Lógico que a gente tem grupo de pesquisa, a gente tem grupo de estudo, né, mas em alguns momentos quando você senta, escreve, né, tá você e o seu futuro leitor, né, e você pensando como que, né, melhor você descreve aquelas ideias que passam pela sua cabeça, que você vai procurando amadurecer com o tempo, né. A tese de doutorado, né, ela nasceu muito antes, né, antes mesmo de eu ter certeza se eu queria fazer doutorado, né, e mesmo seguir pela docência, né. Quando eu estava na graduação, né, eu resolvi fazer relações internacionais. Eu não achava que o direito, né, me dava resposta suficiente para uma série de coisas que eu refletia, que eu observava, né? E, diante disso, né, fui fazer o curso de Relações Internacionais. Talvez hoje, né, com a minha experiência, eu fizesse um mestrado, um doutorado em Relações Internacionais. Mas, naquele momento, foi importante para mim ter feito essa segunda graduação, né? E lá eu pude complementar bastante as ideias que eu tinha do direito, né? E principalmente da área de direito internacional, né? Cheguei a um determinado momento pensar em fazer diplomacia, né? Mas acabei enveredando pela docência, né? E pela advocacia, que eu amo de paixão, né? E me sinto muito realizado, né? Tempos depois, né? Durante meu doutorado, né? Eu queria aprofundar alguns conceitos que eu tinha, né? Pensado tanto na graduação do direito, mas principalmente em relações internacionais e no mestrado em direito que eu já havia feito na PUC de São Paulo. E foi aí com o professor Ricardo Sayegh, né, que na época desenvolvia o que hoje ele chama, né, que ele desenvolveu e concretizou com brilhantismo, né, na ideia de um capitalismo humanista, né, que eu imaginava, né, um direito ao desenvolvimento, né, e diferenciando do direito do desenvolvimento, né, então essas duas perspectivas, né, e que eu ia depois desenvolver e aprofundar o conceito que hoje eu trabalho no doutorado da UFMS, né, que a gente aprovou recentemente, da ideia de sustentabilidade, né, e que tem, né, um crescente nos últimos tempos, né, não apenas na perspectiva ambiental que todos pensam, né, mas também nas suas outras dimensões que são importantes. Então, na época do doutorado, com o professor Ricardo Sayegh, ele falava e abordava a teoria, né, o que hoje ele chama de teoria humanista, capitalismo humanista. Na época, a gente, né, pensava, refletia, construía a minha tese, né, numa ideia de uma teoria humanista do direito econômico, né? Então, tentando, né, juntar a perspectiva econômica com a perspectiva social, né, diminuir as assimetrias, entendendo o sistema internacional, né, como um sistema assimétrico e que, né, por conta do capitalismo, concentra riqueza, né, e que a gente procurava ver mecanismos, né, do ponto de vista do direito interno e do direito internacional, diminuir essas assimetrias, né? E aí, na minha tese, eu vou desenvolver conceitos importantes, como, por exemplo, o princípio, né, comum, porém diferenciado. Então, quando a gente está no ponto de vista do direito ambiental, né, nós pensamos, por exemplo, né, que todos devem, né, contribuir para a diminuição, né, da poluição, da emissão de CO2, etc., né, mas de forma diferenciada, porque tem países que já passaram por um processo de industrialização, essa indústria, né, é mais poluente, essa indústria, né, mais simples de ser montada. Hoje você tem uma indústria que ela é mais sofisticada, mas ela requer uma pessoa mais estudada, requer mais tecnologia, etc. Então não é simples para que os países pobres em via de desenvolvimento consigam isso. E conceitos como esses, né? Ou seja, então, olha, todos têm que contribuir, mas de maneiras diferentes, né? Quem é mais rico, né, e poluiu mais deve, né, contribuir mais, e quem é menor, né, deve contribuir menos, né? Isso me ajuda hoje, né, por exemplo, quando a gente pensa em situações inusitadas, como o que a gente vem procurando desenvolver o conceito, que ainda não é reconhecido, obviamente, pelo direito internacional dos refugiados, mas a ideia de um refugiado ambiental, né? Imagina, né, as pessoas, por exemplo, né, ilhas, né, que formam países, né, como Tuvalu, né, no Pacífico, né, e são ilhas que pouco poluíram, né, que não tem indústria, não tem uma grande poluição, mas vão ficar submersas, né, por conta da poluição dos outros países. Então vejam que o conceito de refugiado político
ele precisa ser revisitado, porque além aquele conceito tradicional, né, do DIR, que vem do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos hoje situações de refúgio, né, e por questões climáticas, né? Só que os países precisam concordar com isso, você precisa fazer um tratado internacional, precisam que os países ratifiquem, passem pelo seu parlamento, toda aquela questão que a gente sabe do direito internacional público, né? Então, pensando nessas ideias, né, a minha tese, né, era afirmar um direito do desenvolvimento, né, pensando num Estado em relação à comunidade internacional e diferenciando ele do direito ao desenvolvimento, que é do indivíduo reivindicando, né, perante tanto ao seu Estado quanto também à comunidade internacional, as organizações internacionais. Então, como o indivíduo, por exemplo, ele quer se desenvolver, né? Então, e aí entendendo esse desenvolvimento, né, como uma síntese, né, de uma série de direitos de primeira, segunda geração, numa perspectiva de terceira, né? Dentro, né, ou seja, do que eu vou construindo, né, dentro da minha tese, né, nessa perspectiva, né, de um direito de síntese ao desenvolvimento, né, vem, obviamente, né, declarações como a Declaração do Desenvolvimento de 1986, outros documentos internacionais e nacionais que dão suporte também normativo para a tese, né? Mas ela inova, né, quando ela, né, vai afirmar esse direito ao desenvolvimento, diferentemente do direito do desenvolvimento, que eu faço a separação, né, e trazer originalidade, né, do conteúdo, né, desse direito ao desenvolvimento e do desenvolvimento, né, mostrando, né, numa perspectiva, né, de relações sustentáveis na ordem internacional. Hoje, inclusive, mais desafiadoras, né, Wagner, diante aí dos acontecimentos internacionais, de alguns governos, né, que procuram, né, governar com leis extraterritoriais, etc., né, e que traz um grande desafio, né, De fato. Passando por cima de conceitos de soberania dos estados, né, porque, veja, a soberania, né, não existe um país mais ou menos soberano, né? Se é país, ele é soberano, né? Isso aí vem lá desde Westfália, né? Mas parece que algumas pessoas de tempos em tempos se esquecem na história da humanidade. E aí a gente tem a dificuldade, né, de compreender isso e de melhor equalizar relações harmônicas, relações sustentáveis, né? Que quando a gente fala hoje de sustentabilidade, e eu sempre chamo a atenção para os meus alunos, né, que o desenvolvimento, né, a ideia de um direito ao desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, né, como cunhou depois da década de 90, antigamente você tinha o desenvolvimento separado da sustentabilidade. Depois, né, isso, né, criou, né, uma união que não dá para falar do desenvolvimento que não seja sustentável, né? Então a gente fala desse direito né, ao desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, sendo um caminho para a sustentabilidade, ou seja, né, para que a gente não se torne, né, os futuros dinossauros, né, que a gente vai buscar tanta coisa e de repente a gente vai deixar o mundo, né, inviável para a gente, né, porque o planeta aquecendo ou esfriando, ele vai continuar existindo, né? Quem não vai poder continuar existindo somos nós, né? Então, a gente, para buscar nossa sustentabilidade, a gente precisa ter um desenvolvimento que seja sustentável, né? Ou mesmo outras formas, né? Alguns autores falam de um decrescimento sereno, vão falando de outras perspectivas, né, que podem ser pensadas, né, para que a gente evite, né, uma situação, né, insustentável. Então, práticas hoje, quando a gente fala de fast fashion, né, é algo que a gente alerta, né, e que a gente entende, né, que do ponto de vista de políticas públicas deve ser combatido, né? Antigamente a gente tinha, né, tradicionalmente 2 estações no ano, então era aquela ideia, né, de outono, inverno, primavera, verão. Então, em tese, as pessoas mudavam, né, ou faziam compras, né, nesses períodos por conta da troca da estação, né? Com a fast fashion, você transforma, né, você multiplica a mudança, né, de estações, né, das grades de produção de uma maneira muito mais rápida, né, e de um período menor, né, para que se venda mais, né? Só que você vende mais, só que as pessoas, primeiro, têm problemas em terem condição, né, de comprarem isso tudo, né?
E, por outro lado, também você tem um desperdício muito grande. E a gente não tem hoje, por conta, né, ou seja, da finitude dos recursos naturais, condição de estar produzindo nesse ritmo, nessa velocidade para todas as pessoas, né? Então, isso cria, né, uns paradoxos, cria, né, uma inviabilidade, né, sistêmica, né, e algo nocivo para a humanidade. Então, não se trata de você ser a favor ou contra o capitalismo, né? O capitalismo tem que ser, e tem sido um sistema econômico vitorioso, né? Mas ele precisa se adaptar, ele precisa ter também balizas que são importantes, né? Como o próprio Estado de Direito, historicamente, vai se modificando. Ele é um Estado de Direito, e depois ele é um Estado social de direito, hoje se fala de um Estado socioambiental de direito, né? Então, esse capitalismo que, por exemplo, o professor Ricardo Saeg, ele olha numa perspectiva mais social, então é o capitalismo humanista, né? Eu já vejo hoje numa perspectiva de um capitalismo sustentável, né? Por quê? Esse capitalismo ele é importante do ponto de vista social, é extremamente importante, mas não só. A gente tem que hoje falar da viabilidade econômica dele, né? Da viabilidade também ambiental dele, né? Hoje a gente pensa na ideia, né, de governança ou de parcerias para que a gente permita, né, ou seja, uma relação mais harmoniosa nas relações internacionais, né? E também até a paz, né? Então, o John Elkington, que é um autor, né, importantíssimo em sustentabilidade, um dos experts da ONU, né? Na minha tese eu trabalho com o Arjun Sengupta, né? Que fala sobre desenvolvimento, e mais para frente eu junto com a sustentabilidade do Elkington, né? Que é um grande especialista em sustentabilidade. Ele, na área de administração, ele vai desenvolver e falar sobre os 3 P's da sustentabilidade, que ele chama de triple bottom line, né? Ou tripé de sustentabilidade, né? Que ele vai falar que é people, planet and profit, né? Então a ideia de lucro, né? Que em português não teria o P, né? Pessoas e planeta, né? E aí trabalha, né, como que a gente relaciona essas 3 perspectivas da sustentabilidade. E hoje, na Agenda 2030, né, além desses 3 P's que eles mudam, né, a ideia de lucro por prosperidade, né, então a ONU faz essa mudança no P do Elkington, ela coloca ainda, né, uma ideia de peace, né, de paz, né, e de partnership, que eu prefiro usar o nome de governança, né? Mas pode usar a parceria para ficarem os 5 P's ali, ficar direitinho os P's, né? Que isso aí acaba, do ponto de vista de tese, né? de didática, sendo importante ali para as pessoas entenderem melhor, né? Então, dentro dessas 5 perspectivas, né, a gente vê, né, para que a gente tenha uma instituição, né, então a gente pode pensar num clube, a gente pode pensar numa empresa, a gente pode pensar no Estado, né, a gente pode pensar no escritório de advocacia, né, ou seja, então para que ele seja sustentável, ele tem que pensar em todas essas dimensões, né, da sustentabilidade, né? E voltando ao desenvolvimento, né? Então, o direito ao desenvolvimento, né, que é minha tese, né, ele vai, né, ou seja, propiciar, né, o goal dele é chegar na sustentabilidade, né? Antes aqui da gente começar o podcast, a gente falava um pouquinho sobre isso, né? Antigamente, um país, né, era avaliado do ponto de vista da sua riqueza, né, fazendo uma conta rápida, era o PIB per capita. Então, toda a riqueza que ele cria dividido pela sua população, né? Então, gerou tantos milhões, tantos bilhões, ou né, hoje em dia até trilhões, e eu divido pelo número da população, né? E aí a gente tinha aquelas tabelinhas que diziam se o país ele era pobre, se ele estava em via de desenvolvimento, ou se o país já era desenvolvido dependendo de tantos mil dólares que eram estabelecidos. Esse é um índice importante, a gente vê a riqueza versus a população. Só que ele traz dificuldades para a gente entender as assimetrias entre os países, porque tem países que são muito ricos, mas ele concentra demais a riqueza. E tem países que são, né, possuem uma classe média, né, maior, né, e tem uma qualidade de vida melhor para a grande parte da sua população, né? Então, essas assimetrias elas podem trazer, né, falsas conclusões, que alguns países são mais desenvolvidos, que seria melhor estar num lugar do que no outro, né? Então, com a ideia, né, ou seja, de mudarmos esse índice do PIB per capita, né, para termos outras métricas, né,
ou somar outros fatores, né? A partir da década de 90, né, você tem o Amartya Sen, que vai trazer com outros autores o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e aí, na sequência, surgem outros índices, índices de felicidade, índice de prosperidade, né, que vão trazer outros ingredientes, né, importantes para a gente conseguir ver se efetivamente aquela população está se desenvolvendo e entendendo esse desenvolvimento como um direito de síntese, né, de primeira e segunda geração numa perspectiva de terceira, ou seja, usando tanto o valor liberdade, né, quanto o valor igualdade, né, compatibilizado, né, com a solidariedade. Um exemplo que eu gosto de dar, e que é algo que eu trabalho muito no sentido de funcionalização do direito, muitos autores eles falam de função social como uma coisa só. Eu trabalho na perspectiva dos direitos humanos, né, de acordo com as gerações ou as dimensões dos direitos humanos, né? Então eu vou vendo que na segunda geração eu tenho que compatibilizar a segunda com a primeira, né? Então, se eu tenho direito de propriedade, ou tenho um contrato, ou tenho uma empresa, né? Ela, na segunda geração, ela tem que ser compatibilizada com a igualdade. Então, eu vou ter a função social do contrato, a função social da empresa, a função social da propriedade, que é diferente numa terceira dimensão, por exemplo, quando eu tenho o valor solidariedade, solidariedade entendendo uma relação intergeracional, né? Ou seja, do passado com o presente, do presente com o futuro, né? Então, quando eu, por exemplo, no direito urbanístico, eu limito o homem de hoje, então, podia construir aqui no litoral norte de São Paulo prédios como o pessoal constrói lá em Balneário Camboriú, né? De 100, 150 andares e tal. Mas por que eu não construo isso lá na Baleia, em São Sebastião, né? Em Maresias, etc.? Por que a gente limita em outros lugares, obviamente, do Brasil inteiro, né? Quando a gente poderia criar, né, esses prédios enormes, obviamente, desde que o solo permitisse, né? Tem alguns lugares que tem algumas questões técnicas que não permitiriam, mas na grande maioria dos lugares você teria condição. Porque provavelmente, né, eu, né, deterioraria aquela determinada região por N motivos, né? Eu teria um excesso de pessoas naquele lugar, muitas daquelas cidades não têm, né? Ou seja, um esgoto, né? Um saneamento básico adequado para um adensamento populacional, né? Tão grande, tão rápido que pudesse, né, existir, né? E aí aconteceria que aquelas praias, por exemplo, poderiam ter problema desde o sombreamento, né, de você colocar os prédios e aí você perder a praia, né, passando pelo esgoto, passando pela falta de água, do caos do trânsito, porque as ruas são estreitas, não foram preparadas para um número grande de veículos ali circulando, né? E eu poderia inviabilizar esses lugares. Então, veja, por conta disso eu limito o direito de propriedade, então eu estabeleço 3, 4 andares máximo que a pessoa pode construir, tá? Então, essas limitações é para você preservar para as futuras gerações, tá? Então, essa relação do homem de hoje para o homem do futuro. E é interessante, né, e eu chamo até disruptivo, né, quando a gente observa, por exemplo, que, ao mesmo tempo, o direito civil tradicional, né, demorou muito tempo para reconhecer o direito, por exemplo, né, do nascituro, né? Então a gente, né, tinha uma grande dificuldade de reconhecer, por exemplo, algum direito, pagar uma pensão alimentícia para uma criança que está em via de desenvolvimento, que está no útero da mãe, que a gente está vendo aquela criança se desenvolver, que a gente consegue olhar para a mãe e ver a criança, né? A gente vai lá, né, ver no ultrassom, tudo direitinho. Mas dizia que ela só teria direito se ela nascesse com vida, né? E, ao mesmo tempo, né, num direito paralelo, um direito ambiental, a gente reconhece o direito das futuras gerações, os netos dos nossos netos, que a gente nem sabe se eles virão a existir, né? Fato. Então, é interessante essas contradições do direito, né? Recentemente, né, ou seja, uns anos atrás, uma década atrás mais ou menos, né, a gente teve o direito, o reconhecimento dos direitos através, né, da Lei dos Direitos Gravídicos, né? E eu sempre faço propaganda, né, que eu acho que o nome deveria ser Lei de Direitos Gestacionais, né? Mas a gente foi cunhado Lei de Direitos Gravídicos, né? E tem sido importantíssimo, né, para que uma série de crianças tenham o pré-natal adequado. Isso vem com a ideia de solidariedade.
de novo, com aquela ideia que eu falava da funcionalização do direito, né? Então, veja, quando eu pego e eu uso lentes, por exemplo, da primeira geração de direitos humanos, eu vou querer defender o patrimônio, a propriedade privada. Então, imagina como é que eu vou fazer alguém pagar se eu não tenho certeza se ele é o pai. Eu estou numa perspectiva, né, de liberdade do patrimônio da pessoa, né, que é diferente de eu olhar numa perspectiva de solidariedade que, independentemente da lei, né, juiz nenhum iria dar, né, uma pensão alimentícia se aquele pai, né, não tivesse uma relação mínima com aquela mãe, né? Se aquele suposto pai De que ainda, fato, né, de fato. né? Então, e o que a lei fez foi isso, para dizer, né? Ou seja, basicamente isso, né? Porque você não repete os alimentos, então você vai retirar de uma pessoa, né, um valor e nem sabe se ela é o pai, né? Sim, você não sabe, mas existe uma grande possibilidade, né? Se você não tiver provas mínimas, né, ela não vai, né? Ou seja, a ação não vai adiante, né? E óbvio, né? Ou seja, ele tem um relacionamento com a mãe, por exemplo, né? Faz sentido por solidariedade, né? Que ele, né, contribua, pelo menos naquele momento em que ela precisa e a criança precisa, desde que ele tenha, obviamente, também pelo binômio, possibilidade. Então, a gente entra naquela ideia de possibilidade e necessidade. E eu colocaria um terceiro elemento, que é a razoabilidade ou a proporcionalidade aí no meio disso, né, para ter um arbitramento correto, equilibrado, né, ou seja, bem feito. Então, em linhas gerais, a tese, né, foi pensada nessa perspectiva, passou por esse caminho e teve desdobramentos, né, porque ela começa na graduação, né, ela é feita no doutorado, mas ela traz, né, frutos e desdobramentos hoje, né, como professor de doutorado lá na Federal do Mato Grosso do Sul, e que permite fazer algumas reflexões, me valendo, como você falou, de outras áreas, da administração, né, da biologia, né, também da economia, obviamente, né, até da linguagem. Muitas vezes a gente se vale, né, para organizar as ideias, né? E tem sido uma experiência em Campo Grande bem interessante, né? Eu estou lá desde 2017, né? Lecionando, né? Porque um paulistano, né, super urbano, né, indo, né, ou seja, para o centro-oeste, né, e para a região do Pantanal, né? Então, o estado do Pantanal, né? Porque o Mato Grosso diz que, mas a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, né? Então, e aí eu tenho aprendido muito, né? Então, tem sido uma experiência rica, né? Trocando com professores de geografia, professores de antropologia e sociologia, né? E até, né, a cultura indígena da região, a cultura de fronteira, né? Tem sido extremamente válida, né, para melhorar reflexões, para conhecer ideias novas, né, e mudar, corrigir algumas coisas que, né, tinha uma visão, né, ou seja, muito paulistana de mundo. Né? Não, excelente. Eu só faço aqui uma consideração. É possível erradicar, e pelo seu trabalho isso é abordado com muita profundidade, a extrema pobreza e a fome, e conciliando isso com sustentabilidade? É um baita de um desafio, Wagner. Isso, né, não é fácil. Né? Então, quando a gente fala erradicar a pobreza, né, é o que a gente discute, uma das características dos direitos humanos, né, que é a utopia. Né? E a utopia não no sentido que é algo que não vai se realizar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala sobre o homem e o horizonte. Né? Então, nós damos 2 passos, o horizonte dá 2 passos. A gente, né, começa a andar mais rápido e o horizonte anda mais rápido. A gente sai correndo e o horizonte sai correndo. E aí a gente pergunta, mas, né, a gente nunca vai alcançar o horizonte, por que a gente está fazendo isso? Né? Simplesmente para caminhar. Né? Veja que quando a gente discute algumas questões de desigualdade, e a gente, né, vive um regime que é um regime que concentra a riqueza, né? E cada vez mais os números mostram isso para a gente, no nosso país e no sistema internacional. Se a gente não cria, né, algumas alternativas, né, e formas de distribuir parcela da riqueza, né, o mundo começa, né, a ter grupos muito distintos, né, e separados, né,
do ponto de vista de tecnologia, de felicidade, de acesso à educação, à saúde, a tudo mais, né? Então é importante a diminuição das assimetrias. Então erradicar a pobreza, eu diria que é uma utopia, né? Mas é uma utopia que permite a gente diminuir, né, as diferenças, e diferenças muitas vezes gigantes entre estados, entre norte e sul, né? Ou seja, entre países do norte, países do sul, e entre, né, a população, inclusive, do nosso país, da nossa cidade, etc. Então é algo importante, algo necessário, né? E que a tese fala sobre o direito ao desenvolvimento do indivíduo, né, em relação, né, ao Estado e à comunidade internacional. Então, eu busco, né, afirmar esse direito. Né? Um dos exemplos é ver, por exemplo, tanto os ODMs quanto os ODSs. Né? A ideia dos objetivos, né, eles nascem na mudança, né? Ou seja, na Agenda 21, né? A ideia de pensar, pô, mas o que a gente imagina que vão ser os grandes problemas, quais vão ser os grandes problemas do século XXI? Isso a gente está lá no final do século XX, né? E a ideia é traçar alguns objetivos, inicialmente para os países subdesenvolvidos, né? Então, os objetivos do desenvolvimento do milênio, né, até 2015, tinham essa preocupação. E no caminho disso, a gente fala, olha, mas não é só esses países que precisam ter objetivos, mas toda a comunidade internacional. E aí surge, né, a Agenda 2030, né? Ou seja, os ODSs, né? E que, obviamente, a gente sabe que vai chegar 2030 e que a gente não vai realizar todos aqueles objetivos, né, os 17 objetivos dos ODSs, como a gente não realizou dos ODMs, né? Mas a gente melhorou muito o mundo, né? Se a gente não conseguiu chegar a 100%, né, de algumas metas, né, a gente, em alguns pontos, a gente saiu de 20 para 80, e que era algo, né, não imaginável, né, num período tão curto, né, da história. Né? E a gente só chegou em 80 porque a gente mirou o 100%, né? E que fez a gente caminhar, como na minha frase inicial aí da tua pergunta, Wagner, né, para esse 100, e a gente conseguiu 80, então a gente melhorou bastante. Então, essa perspectiva. Hoje, infelizmente, muitos, né, não só filmes, né, nada contra, né, mas muitos autores têm pensamento distópicos, né, pensando, né, pelo contrário, num caos, né, ou seja, não num mundo melhor, mas num mundo terrível, né? Ou seja, e eu não tiro a razão, né, por uma série de fatos que a gente tem vivenciado, né, nessa última década, né? Mas, né, tanto do ponto de vista, né, ou seja, teórico, a gente pode ter uma perspectiva utópica quanto distópica. Eu prefiro, né, com fé nos direitos humanos, né, como ela é colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, buscar uma visão utópica. Né? A ética e o humanismo são paradigmas garantidores dessa dignidade da pessoa humana no âmbito jurídico-econômico. Como proceder isso em países subdesenvolvidos? Bom, você faz as perguntas mais difíceis, né? Olha só a minha sorte de não ter tido o Wagner na minha banca, né? Imagina. Mas vejam, são perguntas, né? Obviamente, né? Que a gente pode responder coletivamente. Por que eu digo coletivamente? Né? Porque tem várias perspectivas de análise, né? Primeiro pensando, né? Ou seja, eu acho que a gente vive uma quarta dimensão de direitos humanos, né? E que muito se aproxima do conceito de ética, né? De uma ética científica, de uma ética moral, né? De uma ética moral não, de uma moral, né? Científica, ou de uma ética científica, né? Por que eu digo isso? Né? Porque os avanços da tecnologia e os avanços da medicina, né, das ciências, né, biológicas, né, permitem uma série de coisas que a gente só pensava nisso na ficção científica há 20, 30, 50 anos atrás. Né? E fazer ou não fazer passa a ser uma decisão ética, né? Se a gente vai seguir. Então lembre-se que desde o momento que a gente fez a primeira clonagem, né, da Dolly, né, se pensa num clone humano. Né? E caminhos existem para que a gente chegue nisso. Né? Mas é ético a gente fazer isso? Né? Então são desafios, né,
que limitam o ser humano não do ponto de vista técnico, tá? Mas do ponto de vista ético. Tá? Vejam situações inusitadas que podem acontecer. Né? Hoje, a gente sabe que pelo princípio do afeto, né, a gente tem outras perspectivas de entendimento, né, de maternidade e paternidade. Né? Se a gente fosse lá atrás, já se dizia, né, pelos romanos, né, a maternidade, né, é certa e a paternidade é presumida. Né? Então, durante muito tempo, né, presumia-se na constância do casamento, né, que o filho, né, da mãe, né, era também do pai, né? Por conta de um casal. Né? Só que admitia-se prova em contrário. Né? Então, quando começa a ter exame de sangue, etc., os tipos sanguíneos, né, você já sabe, né, excluir algumas possibilidades, né, de filiação. Né? Mais para frente, com o DNA, a gente chega àquela ideia, não, agora a paternidade também é certa. Né? E quando parecia tudo resolvido, né, um princípio, não uma norma, muda tudo isso. Né? Você tem a possibilidade de a maternidade ser incerta, né? Porque você tem o princípio do afeto. Né? Inclusive, diante de situações, por exemplo, de ato ilícito, né? Ou seja, uma mãe, né, uma mulher que sequestra, né, uma criança e cuida daquela criança há 20 anos. Né? Tá com ela nos seus primeiros passos, né? Primeiro dia da escola, primeiro namorado, né? Primeiro dia que se machucou, né? E vive 20, 30 anos até a criança descobrir que não é a sua mãe biológica. E pior, né? Que, né, a origem da relação é um ato ilícito. Né? Então, Trágico. Trágico. Né? Então, vejam que situações que a gente tem, né, para dizer o que torna, né, uma pessoa mãe ou pai hoje em dia. Né? Então, o direito ele traz esses grandes desafios, né, para nós. Né? E dentro da ideia de limite de ética, hoje, por exemplo, imagine um pai, né, que perde um filho, né? Ele perde um filho, e ele sabe, né, que o filho, né, e a nora, né, tinham um óvulo congelado, né, já né, fecundado. Né? O Brasil proíbe, né, a legislação brasileira. Né? Mas, né, se esse pai, por alguma razão, de algum modo, né, não vou entrar como, né, aqui, mas consegue ir para um outro país, ou mesmo aqui dentro do nosso país, consegue desenvolver com uma barriga de aluguel, né, essa criança vai ser o quê? Neta ou filho desse pai ou avô? Né? E essa criança, né, ou seja, vai ser herdeira dos pais que faleceram? Pô, mas ela nasceu 10 anos depois, já tem coisa julgada, né, já foi resolvido o inventário. Como é que fica isso? Né? Então, se fizer um exame de DNA, né, como na verdade ele vem, né, ou seja, da união dos pais, né, com certeza vai dar que ele é filho, né, tanto da mãe quanto do pai. Né, ou seja, não vai ter, do ponto de vista, né, técnico, né, ou seja, de genética, não tem como fugir. Né? Mas do ponto de vista ético, como é que ficam essas relações? Né? Hoje, por exemplo, grandes magnatas americanos, né, mudando um pouco de perspectiva, ficam se congelando, né, e querem mudança na legislação americana porque acham que de repente podem voltar a viver daqui a uns anos, né, e que aí querem separar o seu patrimônio, porque se voltarem a viver, querem ter... Criogenia, né? Exatamente, querem ter o seu patrimônio. Então vejam que muitas coisas que já são feitas e outras que podem vir a ser feitas passam pelo limite da ética. Né? Sem dúvida. Então, quando a gente pensa, né, ou seja, como limitar questões, por exemplo, econômicas, né, e contemplar com o meio ambiente é um grande desafio, porque muitas vezes pode parecer, né, dissociado. Mas vejam o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele tenta juntar essas duas perspectivas, né, tanto social, né, quanto ambiental. Quando eu falo sobre
a ideia de reciclagem, né, a recuperação, né, e a ideia, né, ou seja, de você reaproveitar, né, reusar, né, materiais que são descartados, né, eu poderia fazer isso de uma maneira o quê? Né, concentrada em grandes empresas, em grandes multinacionais ou grandes empresas nacionais. Mas eu obrigo, por exemplo, né, o catador. O catador e as cooperativas, elas precisam fazer parte desse processo, né, de reutilização e de recuperação dos resíduos, né, que não são mais chamados de lixo. Né? Então, são catadores de resíduos, né? Porque a ideia é reciclagem. Então, veja que ele era lixo enquanto ele não tinha valor econômico. A partir do momento que você recicla, ele tem valor econômico, ele deixa de ser lixo e ele vira resíduo, né? E que permite a subsistência de diversas famílias. Né? Então veja que a gente consegue, né, associar a proteção ao meio ambiente com também a ideia, né, ou seja, de dignidade, né, social do catador, né, de resíduo hoje, né, por uma política bem pensada, que, óbvio, não é uma política pensada apenas no Brasil, é uma cópia de grandes debates que tem no âmbito internacional, de introduzir o aspecto social na parte ambiental. Então, eu faço, né, todo o processo de reciclagem, mas eu não abro mão, né, do indivíduo, né, de colocar aquele indivíduo que vai ter um trabalho, né, que eu vou atender um aspecto social no processo da reciclagem. E essa insuficiência do direito positivo formal para trabalhar com essas questões? Também não tem que ser repensado, reinterpretado? E lembrando muito bem, e a questão do nosso ensino fundamental, que até hoje há uma proposta de universalização, mas não foi atingida. Como conciliar esses diferentes fatores? É um baita desafio, né? É um gol, né, que a gente pretende, né? Quando a gente fala da ideia de utopia, né, a gente tem a ideia da universalização, mas lógico que nos últimos anos a gente tem diminuído, né, o analfabetismo no nosso país, né? A gente tem aumentado os índices, né, ou seja, de pessoas estudando. Qual que é o problema, o gargalo, por outro lado? É a qualidade do ensino, que infelizmente vem caindo. Né? Então, não basta apenas você dar o acesso, né? Mas também um acesso de qualidade. Né? Então, isso tem sido o grande desafio. A gente tem aumentado, né? Inclusive na própria universidade, a gente tem aumentado o acesso à universidade, mas tem caído muitas vezes a qualidade. Então, é algo que a gente tem que trabalhar. Tem várias, né, estratégias, né? Muitas dependem, né, ou seja, de normas, né, regulação, né, por exemplo, do ensino, né, ou seja, também compreensão de onde devem ser as prioridades, como é que a gente tem políticas públicas, né, desde, por exemplo, o alimento. Né, então, veja, né, quando a gente pensa em políticas públicas, né, a gente tem ali a nossa ordem econômica, o artigo 170, que para mim é muito caro, né? Quando a gente fala dos dois pilares. Né? Então, a ordem econômica, o direito econômico, né? Porque é o direito que vai organizar a sociedade, né? Pautada, né? Ou seja, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e aí você tem, né, a contradição, né? Porque, via de regra, né, o capitalismo ele olha, né, o trabalho humano, né, como um insumo do processo produtivo. Então, em tese, quanto mais eu achato, né, o salário, né, maior é o lucro. Né? Então, isso tem que ser pensado, e não é uma equação fácil, né, de valorizar o trabalho humano, né, mas sem alijar a livre iniciativa. Né? Então, buscar formas. Né? Então, por exemplo, algumas políticas, né, me parecem acertadas. Por exemplo, em alguns momentos, né, a gente tendo dificuldade de ampliar a rede, por exemplo, de universidades públicas, né, o Estado trabalhar em parceria com universidades privadas. Né? Então, fazer o quê? Fazer, por exemplo, o ProUni. Né? Então, eu troco, né, impostos e contribuições, né, por lugares, né, dentro da universidade. E veja que para a universidade é bom. Eu tenho uma sala de 50, 60 lugares, eu coloco mais 5, mais 6 lugares, né? Então, estou com o mesmo professor só que eu estou incluindo, né, 10%, né, dentro, né,
daquela universidade, né? Eu tô 10 pessoas que não estudariam e que eu teria que construir universidades, contratar professores, né? Comprar bibliotecas, etc., né? Eu diminuo uma parte de impostos e ganho vagas nas universidades, né? E nessas universidades, né, eu, né, vou aumentando o número, né, dos meus cidadãos que vão estar tendo acesso a uma boa educação. Qual que é o ponto aí? Né? Não pode ser qualquer universidade e não pode ser qualquer faculdade. Eu entendo que você tem que ter um crivo de qualidade, né? Porque você estabelecendo um padrão de qualidade, né, você vai estar, né, efetivamente dando um produto bom, né, para o cidadão. Né? Então, em vez de eu construir uma universidade, eu tenho já uma universidade pronta privada, eu estou conseguindo vagas ali e todo mundo sai ganhando. Né? Eu mantenho uma sustentabilidade econômica, né, e garanto o acesso social. Né? Ou seja, eu também estou praticando, né, a minha inclusão social. Né? Quando eu permito universidades fracas ou ruins, né, que estão abaixo do padrão que o MEC estabelece como de qualidade, no caso, nota 3, por exemplo, se a gente for utilizar, poderia usar outro padrão, mas vamos estabelecer o piso, né, ou seja, que é a avaliação com nota 3, né, o que acontece? Né? Eu estou, né, abrindo mão de impostos, que é um dinheiro que é de todos, né, que são os impostos, né, os tributos de uma maneira geral, né? E, por outro lado, um agente privado está recebendo esse dinheiro, mas não está entregando a qualidade necessária. Né? Então, por isso que a revisão, às vezes você tem boas ideias, só que essas ideias precisam ser melhores articuladas e organizadas. Né? Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma instituição que eu tenho 1.000 vagas, né? Então eu tenho que entregar 100 vagas, são 10% disso. Mas em que curso que eu vou entregar essas 100 vagas? Né? Eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada. Então, se ele tem medicina, eu tenho que ter vagas em medicina. Não tem que ser só num curso, né? XYZ que tem menos procura. Né? Tem que ser em todos os cursos daquela universidade. Então, uma regra que me parece, né, que deve ser seguida, e muitas vezes não é. Né? Outra situação, eu tenho 100 vagas, mas eu usei 80. Então, eu acumulei 20. Como que eu acompanho esse acúmulo de 20 no ano que vem? Eu vou ter 120 ou eu perdi essas 20 vagas? Então, são situações de gestão que muitas vezes inviabilizam uma boa política pública e você acaba jogando dinheiro público no ralo. Né? Então, me parece que a gente tem que pensar em boas ideias, mas também na gestão, em como que eu viabilizo, né, o dia a dia dessas políticas públicas. Vlad, perfeito, perfeito. Mas o Brasil ainda não tem um pensar conservador, retrógrado, atrasado. Muitas vezes o nosso produtor ele não vê sustentabilidade como um fator limitador do profit, do lucro, de tudo aquilo que ele pode adquirir. Ele mesmo não é o primeiro a sabotar isso. Muitas vezes acontece, Wagner. Então, você tem toda a razão. Né? O que acontece com o problema, né, ambiental, por exemplo? Então, vamos tocar num ponto aí que eu acho fundamental. Né? Durante muito tempo, né, as empresas não viam valor na questão ambiental. O que é não ver valor? Eu estou ali fazendo uma indústria de celulose, né? E ela gera um resíduo, que é um resíduo tóxico, um resíduo que tem uma série de coisas, né? E eu não quero tratar porque isso é custoso. O que eu faço? Jogo no rio. Ou jogo num fosso, em algum lugar ali, e me livro daquilo. E crio o quê? Né? Um impacto ambiental enorme para as pessoas daquela comunidade e para aquela região. Né? Não sei quanto tempo vou ficar naquela empresa, tal, então, né, eu ganho meu lucro, estou botando dinheiro no bolso e deixo aquele impacto para a prefeitura cuidar, né, para aquela comunidade ter que resolver o problema mais para frente. Né? Durante muito tempo foi isso. Né? Só que veja que uma empresa que age assim, né, ela não é uma empresa que quer o quê? Ser sustentável, que quer ter continuidade no tempo. Né? Porque mais cedo ou mais tarde ela vai ser pega. Né? Vão constatar doenças, vão constatar que aquele solo, né, foi, né, ainda mais com o aumento da tecnologia, né, ou seja, né, que ele, né,
foi envenenado, né? Ou seja, e aquilo vai trazer uma imagem péssima para as empresas. Então, hoje, né, os seres humanos, né, ou seja, os cidadãos do mundo, né, eles olham os valores da empresa. E tem muitas empresas que fazem o que a gente chama de greenwashing, né? Arrumam uma associação para dar um selo verde, né? Afirmam que protegem o meio ambiente porque fazem algumas coisas, só que a atitude delas é totalmente contraditória, né? E as pessoas hoje, através de podcast, através de videocast, através de jornais, através, né, da internet, de várias formas, denunciam isso, né? Então você imagina, né, o valor de uma empresa que é toda construída em determinadas questões, de repente desmorona, a gente tem vários exemplos disso, né? Por conta de atitudes, né? Então vejam situações, por exemplo, que nem as barragens, né, que a gente teve em Mariana, Brumadinho e tal, né? O CEO ele sabe que ele vai durar 3 a 4 anos no máximo na presidência, né, como CEO daquela empresa. E ele vai ter que distribuir o lucro, né? Só que se ele reformar a barragem, né, ele não vai ter lucro. Então a viagem de fim de ano dele, né, o carro novo, a casa na praia que a mulher, né, a família está esperando, não vai acontecer. Então ele acha o quê? Pô, aquilo ali nunca caiu durante, né, 20, 30 anos, não vai cair no meu ano, né? Eu posso empurrar mais um pouquinho e deixar para o próximo CEO. Só que todo mundo pensando assim, o que vai acontecer? Vai cair na mão de algum, né? Então, por isso que as políticas, né, e a parte normativa ela é tão importante. Porque se você tiver a certeza da punição, né, por exemplo, que a pessoa vai responder com o patrimônio, que ela pode ser presa, né, que vai acontecer uma série de coisas, né, pelo que ela deixou de fazer, né, algo que ela sabia que tinha risco, né, que é a teoria do risco. Então a gente fala hoje dos riscos naturais, mas também dos riscos fabricados, né, pelo ser humano, né? Então, se ela assumir a responsabilidade por isso, né, com certeza, né, ela vai o quê? Né? Ela vai pensar 2 vezes e ela vai colocar, falando, não, não, melhor eu não arriscar, eu não vou ser louco o suficiente de correr esse risco. Né? Veja que, por exemplo, né, no Fórum Econômico Mundial, né, no levantamento hoje, por que as empresas falam tanto de ESG? Não tem um dia que a gente não olha um jornal e fale sobre, né, o ESG. Né? Então, figurou na moda ESG. Né, então. Por quê? Porque isso tem valor econômico hoje. Né? Hoje, as empresas que têm, né, ou seja, uma pegada ESG, né, elas têm um valor para a sociedade, né, maior. Então, as pessoas investem no ESG, você tem uma maior confiança, as pessoas compram produtos, né, dessas marcas. Né? E se a pessoa percebe que está sendo traída, está sendo enganada, é pior, é um desastre para a empresa. Elas perdem valor de mercado de uma forma absurda. Né? Não vou falar mal de uma empresa aqui especificamente, mas ela tirou até, né, o Rio Doce do nome dela, né, diante do que aconteceu aí nas últimas, né, né, nos últimos anos, né, o que aconteceu ali depois dos desastres, né? Porque acabou com o rio, né? Então ela teve que até tirar o nome o rio do nome, né? Então essas coisas, né, hoje, é lógico que continua existindo essa mentalidade conservadora, de entendendo ainda um capitalismo apenas numa perspectiva de primeira geração de direitos humanos, né? E não nas demais dimensões que a gente tem, né? Mas as empresas que estão se destacando mais, elas têm procurado, né, essa alternativa, essa compatibilização, né, esse equilíbrio, né, e que é necessário para a gente buscar alternativas, né, que viabilizem, né, que a gente tenha o desenvolvimento econômico aliado à questão social, ambiental, inclusive de paz, né, e de parcerias pelo mundo. Né? Quais são os principais parâmetros ideológicos do seu trabalho? Veja, né, ele tem uma construção, né, na tese, né, no direito ao desenvolvimento, né, que vem de uma ideia, né, da teoria desenvolvimentista, né, de alguns autores nacionais, cepalinos, né, mas que dialogam com autores, né, mais atuais, né, como eu falo do Segupta, né, ou seja, na parte do direito também alguns autores, a Cláudia Perrone, da USP, outros
autores que vão falar sobre o direito ao desenvolvimento, né? Então, autores internacionais, né? E autores, né, nacionais também, né? Mas ela tem, do ponto de vista econômico, uma perspectiva cepalina. Mas não é, né, ou seja, uma visão, né, ou seja, exclusiva marxista. Não, não é. Né, ou seja, por quê? Porque ela tem ideias, né, da continuidade do capitalismo, mas um capitalismo que seja reformado. Então, eu colocaria, né, numa visão, né, mais, né, ou seja, reformista, né, do que de uma ruptura com o capitalismo, né? Porque ela não pretende uma ruptura com o capitalismo. Então, por isso que eu não vejo ela dentro de um marxismo. Mas ela se inspira, ela bebe, né? Ou seja, de autores marxistas cepalinos, sim. O nosso Estado, o Estado brasileiro, é um Estado justo, pela sua perspectiva? Não, né? Não tem como dizer que é quando a gente vê uns índices, né, de tanta desigualdade, né? A gente precisa corrigir muita coisa, né, ainda. Né? A gente tem muita. Me parece que o Brasil, né, se transformou em república, né, mas a nossa elite e muitos brasileiros ainda continuam nobres. Né? O brasileiro gosta de uma área VIP, o brasileiro gosta de ser diferente, até alguns ditados que fazem parte do folclore, né? Ou seja, do dia a dia das pessoas, algumas falas, né? Denotam isso. Né? Acho que a gente tem que ainda amadurecer, a gente ainda, né, passa, né, por um processo, né, de entendimento, né? Ou seja, do que é o princípio republicano. A justiça é algo real, ela pode ser obtida. Com tantas assimetrias existentes, com tanta desigualdade, com tantas coisas ainda a serem obtidas, que vão desde a questão da universalidade do ensino fundamental até passando por o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento. É possível? Existe esse ideal a ser atingido? Ou é uma utopia? É difícil, os desafios são enormes, né, Wagner? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas não tem como você participar de um sistema de justiça, né, se você não acredita na justiça, né? A questão, a questão como trabalhar e como é duro, né, lutar, né, pelo direito, né? Aquela questão do hearing, né? Ou seja, a gente pode voltar lá atrás, que é uma A coisa luta que pelo a direito. luta pelo direito, que é algo, né, que vai sendo, né, reempacotado, rediscutido de tempos em tempos, né? E que é difícil a gente sentir. Acho que tem alguns momentos, né, que a gente tem, acho que no cotidiano forense, como advogado, né, ou mesmo em alguns momentos, quando a gente vê alguns projetos de lei sendo viabilizados, que a gente tem aquele orgulho e aquela sensação de justiça. Né? Em outros momentos, né, e talvez sejam maiores, né, a gente, né, se desilude ou se desencanta ou às vezes se frustra, né, com tremendas injustiças. Né? Mas, né, eu acho que isso cria a utopia, né, de você continuar perseguindo a justiça, o ideal de justiça. Né? Talvez não uma justiça concreta, como foi a tua pergunta, né, mas um ideal de justiça a ser buscado. E isso passa pela dignidade da pessoa humana. Totalmente, totalmente. Acho que Sem isso, hoje eu até brinco muito com meus alunos, né, que eu, do ponto de vista da filosofia, né, eu vou no sentido de Hannah Arendt, né, me considero arendtiano, né, na perspectiva do Celso Laffer, de reconstrução dos direitos humanos, da Flávia Piovesan, etc. Né? Mas hoje eu acho, né, que a gente, por conta dessa ideia que hoje para mim é muito madura do desenvolvimento como envolvimento, né? A ideia de pensar, né? Ou seja, nós dentro de um contexto, né? Ou seja, do que é o meio ambiente, o que são os outros seres vivos, né? Da nossa relação, não de uma visão antropocêntrica tradicional, mas pelo menos para um antropocentrismo, né, alargado, como alguns autores, né,
o Ingo Sarlet, por exemplo, vai mencionar nas suas obras, né? Então, a gente pensa também na dignidade dos seres vivos, né? Então, hoje, quando a gente fala da dignidade dos direitos humanos dos não humanos, né? Eu acho isso fantástico e acho que é algo muito atual e que traz desafios para o direito, né? Que muitas vezes a gente tratava algo como objeto do direito e entendo que hoje a gente pode, né, mudar isso para uma perspectiva de sujeitos do direito, né? Então, quando a gente pensa nos animais, na natureza, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a gente participa de um projeto da ONU, né, que se chama Harmonia com a Natureza, né, e que tem um grande debate, né, sobre a ideia, né, ou seja, de uma perspectiva, né, ou seja, mais, né, ligada à natureza e o antropocentrismo, né, expandido, né, ou seja, qual que é o limite disso, né, ou seja, quais as visões que a gente procura. Então, tem perspectivas de análise diferentes, né, mas reconhecendo, né, direitos, né, além dos seres humanos, né, ou seja, os direitos humanos dos não humanos, né. Então são ideias aí que ficam e que podem revolucionar as relações jurídicas, né, trazendo novas possibilidades, né, novas figuras jurídicas, né, e que eu acho que contribui bastante para que a gente atinja e respeite os valores, né, do século XXI. Acho que os valores do século XXI são muito diferentes, né. Antigamente, na década de 80, a gente via alguém lavando o carro, né? Ou seja, com água doce, água potável, né? Lavando a guia da casa, e aquilo as pessoas achavam normal, né? Ou seja, hoje, né, é capaz de dar uma briga, alguém parar na rua para agredir outra pessoa por conta disso, né? Fato, fato. Muitas vezes os netos chamando, né, a atenção dos avós, né, em relação a questões, por exemplo, ambientais, né, por conta de uma nova perspectiva, porque a gente chegou no momento em que a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente vai a 100 quilômetros para buscar água, né? A gente agora passa pelo momento de estiagem parecido ao que a gente teve 10 anos atrás, que foi uma crise hídrica sem precedentes na cidade de São Paulo, né? E que parece, pode se repetir. Que pode se repetir. Esse professor doutor Vladimir Oliveira da Silveira, um intelectual humanista, um sábio, temos um sábio na nossa presença. E qual a sua conclusão em todo esse trabalho multidisciplinar? Saindo de um idealismo deôntico, qual um resultado que podemos tornar pragmático, que podemos tornar aplicável à realidade? Na tese, né, eu vou defender, né, a afirmação de um direito ao desenvolvimento, que muitas pessoas negam, né, até por conta da falta de um tratado, né, O de Viena não responde a isso. não porque do direito ao desenvolvimento ele é uma declaração, né? Ele não é um Sim. tratado efetivo, né? Que Sim, seja assinado isso. pelos estados, né? Que seja Isso. ratificado, E o que Brasil passe não por aquele ratificou. processo. Não, porque ele foi feito como declaração. Muito embora a gente traga, né, para a nossa Constituição, né, a ideia de desenvolvimento regional e outros conceitos que são importantes. Então, de uma maneira indireta, o Brasil acaba internalizando esse direito ao desenvolvimento, né? Então, hoje, ele é uma realidade. E baseado, né, ou seja, nessa parte normativa e também em outras fontes do direito, né, eu vou afirmar tanto esse direito ao desenvolvimento quanto o direito do desenvolvimento, né? E colocar o conteúdo jurídico, porque um dos grandes desafios, né, dentro, né, dos direitos humanos, Wagner, é que muitas vezes, né, outros, né, cientistas tratam do nosso mesmo objeto, que são direitos humanos. Então, o antropólogo, o historiador, o sociólogo, né, eles vão tratar, né, ou seja, dos nossos temas, né? Só que qual que é a diferença da nossa perspectiva, né? É que a gente atribui conteúdo jurídico, né? Então, por exemplo, uns anos atrás se discutia no Brasil a justiça de transição, né? E dentro da justiça de transição se falava entre o direito, né, o direito à verdade, né, o direito à justiça, né, e o direito, né, tinha mais um, era o direito... Bom, enfim, mas vamos pensar o direito à verdade. Quando eu falo direito à verdade, se der um direito à verdade, qual que é o conteúdo jurídico desse direito à verdade? Né?
o direito à verdade é eu conseguir recuperar, né, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu naquele momento histórico, né? A verdade ela é individual, a verdade tem conteúdo coletivo, né? Então eu não homenagear, né, alguém que participou de um regime autoritário, isso é direito à verdade? Até que ponto, né? Então entender, né, ou seja, qual que é o conteúdo jurídico? Por exemplo, quando eu falo direito à moradia, né? Direito à moradia é algo, né, que foi discutido em várias convenções internacionais e o Brasil trouxe, né, por conta de pactos, né, para dentro do ordenamento jurídico brasileiro para a Carta de 88. Né? Então ele participa de Habitat 1, Habitat 2, Habitat 3 e traz o direito à moradia, que a gente discute hoje, moradia digna. Mas qual o sentido jurídico disso? Eu posso bater o judiciário e exigir o meu direito à moradia? Né? Em que condições? Quais são os limites? Né? O que está dentro desse direito à moradia? Todo mundo tem direito a uma casa própria? É o que está por trás disso? Ou será que, por exemplo, né, dependendo de uma situação, né, em que você tem um despejo, né, o Estado deva, por exemplo, né, pagar, né, durante um período, né, o aluguel para que aquela família possa se reestruturar e ir para um outro lugar? Ou tenha que dar um abrigo para aquela pessoa que vai ser despejada. Então, qual que são os limites disso? Né? Qual que é o conteúdo? Então, a gente cria o direito, né? E muitas vezes ele é feito por um processo político de atores, né, que querem implementar, só que nós, enquanto juristas, precisamos atribuir o conteúdo disso, né? Porque senão fica um direito sem sentido, né? Fica um direito que as pessoas não sabem o que elas podem exigir dentro daquele direito. E pelo econômico, quem vai sustentar essa solidariedade? Que Exatamente. também, Porque, veja, as fontes. porque às vezes, o que a gente pode... eu vou dar uma sentença que eu vou deixar aquela senhora, né, aposentada que tem um imóvel, e que, veja, para aquela senhora, né, aquele imóvel que ela tem são alimentos. Porque ela não teve uma aposentadoria, era muito comum em portugueses, espanhóis, né? Em vez de pagar, fazer alguns investimentos, comprava-se uma casa, construía-se uma casa e deixava como renda. Né? Então aquela senhora, para ela, né, aquilo é aposentadoria. E de repente uma família deixou de pagar o aluguel, ela não tem dinheiro para alimentos, não tem dinheiro para comprar remédios, etc. Então, no caso concreto, a gente tem que verificar, né? Ou seja, não apenas os direitos humanos de uma parte, né? Ou seja, do requerido, como também do requerente. Né? Então, tem situações que são diferentes, né? E que a gente tem que observar no caso concreto. Né? O juiz, né? Por isso admiro, né, a posição de juiz, né? E acho uma missão difícil, né? Porque tem casos que são muito difíceis para decidir, né? E que trazem vários elementos ali e que a pessoa, né, ela vai decidir, ela vai definir uma situação e que tem várias implicações baseado naquela decisão que ela toma, né? Então, nesse caso, por exemplo, você pode ter duas pessoas ali. Então, o que seria o direito à moradia? Então, eu vou deixar aquele pessoal morar de graça e aquela senhora vai ficar sem alimentos, né? Vai ficar sem remédios, né? Não, mas vamos imaginar que fosse uma pessoa que tivesse 50 imóveis, ou que seja uma outra pessoa que seja uma empresa e que vive daquilo, aqui, especulando, comprando e vendendo imóveis. Então, tudo tem, né, elementos que vão trazer uma conclusão diferente, né, e que precisa ser analisado, obviamente, dando direito ao contraditório, ampla defesa, para ambas as partes, né, diga autor, diga réu, como a gente sabe. Né? Exatamente. Então, acho que passa por isso. Então, eu acho que um dos grandes desafios nossos, do ponto de vista jurídico hoje, né, é preencher esses conteúdos, né, criar uma doutrina consistente que apoie, né, a solução de conflitos que aparecem na sociedade. Né? Eu acho que a gente teve, no final do século XX, início do século XXI, um empobrecimento da doutrina. Né? Então, eu acho que precisamos, né, aprofundar, trazer aportes, né, considerações, reflexões, né, para melhor a gente contribuir ali para a solução dos problemas e dos conflitos que acontecem dentro da sociedade. Então, como resposta do meu trabalho ele procura, né, afirmar esse direito ao desenvolvimento e dar exemplos do que é isso. Então, as obrigações comuns, porém diferenciadas, né, trazendo, né, o protagonismo para o sul global em vez do norte, mostrando, olha, a agenda não é uma agenda que ela é imposta pelo norte ao sul. Né?
o Sul é vulnerável, né? Então o Sul tem que ter prioridade na agenda, né, econômica, inclusive mundial, né? Então vamos discutir o quê? A gente vai discutir o fim dos subsídios, né, no agronegócio, ou a gente vai discutir, né, serviços, né, nos acordos internacionais. Me parece que antes de discutir serviços, a gente tem que discutir o fim dos subsídios, né, e outros problemas que acontecem, né, no agronegócio. Professor, doutor, muito obrigado por essa riqueza de explicações, por essa aula magna que Vossa Excelência nos deu. Olha, muito obrigado e espetacular. O livro recebeu o mesmo nome? Ele está com o mesmo nome ou ele sofreu alguma mudança? A tese, o que acontece? Né? Ela, quando foi feita, ela foi feita em partes que eu pretendia publicar separadamente. E eu fiz em partes. Né? Então, eu tenho vários artigos, né, que decorrem, né, da minha tese de doutorado. O livro, né, ele está sendo gestado já, né, há mais de uma década, né? Porque o livro ele vai pegar uma parte inicial, né, ou seja, do direito ao desenvolvimento, e separar a outra parte econômica. Então a gente vai ter duas, né, duas vertentes ali que eu acho que, do ponto de vista de construção de uma tese, faz sentido. Mas do ponto de vista comercial e, assim, por exemplo, para estudos diferenciados, né, a minha ideia é dividir o trabalho, né, em publicações diferentes. Então, o livro principal ainda não foi lançado, até porque ele vai vir com aportes, né, já de uma perspectiva não apenas social, né, mas vai vir dentro dessa visão de 5 perspectivas, né, dos 5 P's. Né? Então é isso que está sendo construído. O problema é que dá trabalho e a gente assim, vai publicando um artigo, aí publica um livro menor tal, fala assim, daqui a pouco eu chego nele. Né? Mas Verdade. Uma hora ou outra a gente acha um tempinho, né, e a gente aprofunda e a gente publica. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Imagina. Um prazer enorme estar aqui contigo, Wagner, e muito sucesso. Para nós, irmão.